Olá, estamos de volta! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre este livro maravilhoso, que quase não dá pra ler o título, que é 10 Dias em um Hospício, da Nelly Bly. Essa edição aqui é da Wish, e se eu não me engano foi apoio coletivo? Não lembro. Fiquei na dúvida agora. De qualquer maneira... Ah, não, mentira, não foi não. Bom, eu pelo menos não participei. É maravilhoso esse livro e ele, é o terrível relato de uma jornalista que se arriscou ao internar-se em um hospital psiquiátrico em 1887. É a primeira vez que ele é publicado no Brasil e... É bom, é interessante. Eu tenho algumas coisinhas aí pra falar sobre ele. Vamos lá. A Nelly, ela é uma jornalista, né? Como eu acabei de mencionar. E ela é conhecida pelos trabalhos dela de imersão e de... não é acusação, mas na verdade, ela foi a precursora, assim, do jornalismo investigativo. Porque ela justamente apontava problemáticas em várias situações. Ela se colocou em várias questões justamente para fazer as denúncias sociais. E uma dessas foi justamente essa imersão no hospital psiquiátrico. É importante ressaltar, né, que o livro foi escrito em 1800 e nos Estados Unidos. Então tem alguns termos que são utilizados na história que a gente já não aplica mais, né, hoje em dia. Inclusive a tradutora faz, né, essa notinha por motivos, né, de fidelidade, ela manteve, né, esses termos. Mas então, ela tem, né, ela já é uma... uma coisa que eu achei muito interessante, que eu inclusive achei muito mais interessante. A Nelly, ela meio que se desafiou a dar a volta ao mundo em 80 dias, que eu já comentei aqui. Cadê o livro? Não tá aqui. Mas do Jules Verne, que eu já comentei, né, Volta ao Mundo em 80 dias, ela, tipo, vou fazer isso. Aí o povo, todo mundo duvidou, porque uma mulher viajar pelo mundo por 80 dias é impossível. Como que uma mulher consegue viajar sem carregar malas e não sei o quê? A mulher falou assim, ué, o quê? Pegou uma sacolinha de mercado e colocou as mudas de roupa lá e foi. E ainda fez em menos dias. Se eu não me engano, foi 72 dias que ela conseguiu dar a volta ao mundo. E aí ela fez a reportagem, saiu na primeira capa, eu acho que New York Times, se não me engano. Saiu lá a reportagem, todo mundo, não sei o quê. Então, assim, ela realmente era à frente do tempo, ela realmente ia, buscava e se desafiava, se colocava em situações, né, de perigo, né, não deixa, porque você ir para um hospital psiquiátrico não é fácil. E aí ela se viu, né, frente a esse desafio de como que eu vou entrar num hospital psiquiátrico. A melhor maneira, a maneira mais rápida, é se passar por doida. Eu não queria usar esse termo não, mas eu vou seguir o padrão aqui do livro. E assim, é chocante ver que é muito fácil. Assim, era, né? Muito fácil. Você só, principalmente pra mulher, eu acho, você só precisava não estar nos padrões. Era só você não corresponder aos bons modos. Só isso, gente. Foi basicamente isso que ela fez. E aí ela conseguiu ser designada ao hospício justamente por isso, né? Porque ela não era uma dama, né? Ela não se comportou como uma dama. Ela falava umas coisas meio aleatórias, assim, que ela, né, ficava com a cara meio assustada, começou a falar de umas pessoas que não existem, começou a inventar umas histórias e tal. E eu achei muito interessante, porque ela passou pela análise de diversos médicos, e todos eles
confirmaram, né, essa necessidade de internação, ela passou por um juiz. Ele também confirmou essa necessidade. As pessoas ao redor dela acreditaram muito. E é uma coisa assim, que a gente fica pensando, será que realmente ela era muito boa atriz? Ou o sistema que sempre foi cagado? Né? Eu acho que os dois. Mas mais o sistema mesmo. Porque eu não sei se você sabe, mas eu moro em Barbacena. Né? Eu sou de Barbacena, Minas Gerais. E recentemente um livro, né, o Holocausto Brasileiro, ficou muito famoso aí. Porque, né, essa jornalista trouxe à tona as coisas que se passaram no hospital psiquiátrico aqui. A minha cidade é conhecida como a cidade dos loucos, até hoje. Você é louco, você é de Barbacena, nananana. Tem umas piadinhas muito ruins que acontecem aí. Inclusive a expressão, né, trem de louco, que é uma expressão mineira, vem disso, né, tinha trens, né, do Brasil inteiro que vinham e depositavam os loucos aqui. Super recomendo a leitura desse livro, né, do Holocausto Brasileiro. Leiam com cautela. Não é fácil, né, esse relato. Eu tive a oportunidade de fazer, basicamente, uma imersão cultural no segundo período da minha faculdade. A gente teve que desenvolver um projeto, né, um objeto, inclusive, que de alguma forma facilitasse a vida de alguém, né, que é praticamente o objetivo do design de uma forma geral. E eu fiz isso. Eu e meu grupo, né, a gente passou por 2 casas terapêuticas, que são as casas, né, dessas pessoas que ficaram por anos em hospitais psiquiátricos e aí tá fazendo essa reintrodução, né, à sociedade e tal. 99% dessas pessoas ficaram com sequelas, pessoas que entraram lá sem precisar, né, sem motivo nenhum, foram apenas despejadas, assim, sabe, pela família, por algum motivo, principalmente as mulheres, e elas acabaram desenvolvendo, né, sequelas físicas e mentais por estarem sujeitas ao ambiente, aos tratamentos. Elas passaram por tratamentos que nem precisava, e enfim, várias coisas. Então, assim, eu estive com essas pessoas, eu conversei com essas pessoas, eu vi o que é que elas passam, né? O período de adaptação, como que funciona e tal. Então, assim, eu acho que a minha experiência com o livro, por ter esse conhecimento, ela foi mais próxima, né? Então tem algumas passagens aqui que eu realmente consegui visualizar, que eu realmente consegui, assim, entender num aspecto maior, num aspecto mais abrangente do esquema psiquiátrico, sabe? Não só aqui do Brasil ou lá dos Estados Unidos, mas numa forma de tratamento mesmo, né, dessas pessoas. E como que a gente não precisa ir a 1800 para ver que as mudanças são recentes. E talvez também por causa disso, eu esperava um pouco mais do livro. Talvez eu esteja muito acostumada talvez não seja a palavra certa, mas eu tenho costume de ler muita desgraceira. E desgraceiras reais. A ponto de, né, de ler o livro Holocausto Brasileiro e de ir a fundo e tal. Como vocês podem ver, essa prateleira inteira é de crimes reais. Então, assim, não sei, eu acho... Como é que eu vou dizer isso sem parecer uma pessoa extremamente esquisita? Mas eu achei o relato, talvez por ser um formato jornalístico, uma coisa mais assim, eu achei um relato um pouco superficial, sabe? Tem, assim, ele aponta várias dificuldades, né, das mulheres lá
Ela ficou internada, né, na ala das mulheres, então por isso que eu tô mencionando mais, né? Mas assim, as dificuldades dela em relação ao clima, né? Tava super frio, nevando, e as mulheres não tinham roupa, não tinha aquecimento, não tinha uma coberta decente. O banho que elas tomavam era uma vez na semana e com água fria. O sabonete e a toalha era compartilhado, tipo, era um sabonete para as pacientes tudo, era uma toalha para as pacientes tudo. A água da banheira era uma, sabe assim, para todo mundo. Então, assim, são condições extremamente precárias, de zero, assim, de consideração e direitos humanos. Então, assim, eu achei que algumas coisas foram, não é escondidas, mas elas, talvez por uma escolha, né, da jornalista e pelo fato desse artigo ser publicado num jornal, que é de acesso, né, a muitas pessoas, eu acho que ela deixou de relatar muita coisa. E se for por esse motivo, concordo, porque realmente é chocante. E o principal ponto ela conseguiu, que foi causar um rebuliço ali na sociedade, fazer com que as pessoas começassem a conversar sobre isso e ver que o sistema está todo errado. E aí teve o envolvimento, né, da justiça e tudo mais, porque é um hospital que era financiado pelo governo, então assim, eles perceberam que a verba não estava fazendo de nada, né? Tava ficando na mão ali de 2, 3 médicos e o resto, problema. Meu Deus do céu, que susto que eu tomei. Ai, meu coração. Aí, ela conseguiu chamar a atenção, né, pra esse caso e ela conseguiu fazer, tipo, um começo de uma reforma, né? O que eu não saberia dizer pra vocês a que ponto tá, né, essa reforma psiquiátrica lá nos Estados Unidos. Mas aqui a gente tem, né, campanhas da CAPES e tudo mais, inclusive a minha tia faz parte. Então, por isso, né, que eu consegui esse acesso mais profundo, né. Então, assim, a título de curiosidade, eu super recomendo o livro. É uma imersão válida, né, acho super importante. Não só pela inovação, né, da época, lembrando, né, 1887, mas eu acho que vale até hoje, porque a gente prefere ignorar muita coisa, né, que tá acontecendo aí na sociedade, e se a gente não tivesse pessoas como a Nelly, a gente jamais saberia, né, se a gente não tivesse, assim, essa imersão, esse envolvimento com algumas pessoas que vão e que não tem vergonha, que não tem medo de mostrar o que realmente, né, acontece. Então eu acho muito válido mesmo. Aqui no Brasil, a gente, assim, que eu posso citar aqui pra vocês, a gente tem o Holocausto Brasileiro, a gente tem os livros, né, do Drauzio, do Carandiru e da Prisão Feminina, e tem um que eu descobri recentemente, que é esse aqui, ó, da Manuela Castro, A Praga, o Holocausto da Hanseníase, histórias emocionantes de isolamento, morte e vida nos leprosários do Brasil. Eu peguei esse livro, inclusive, para ler agora do Eapoque Oxuí, e aí eu vou trazer aqui para vocês, tá? É um livro de investigação jornalística também, ela recebeu prêmios, né, por isso. Aí tem várias fotinhos, ela fez uma pesquisa bem bacana aqui. E aí em breve eu trago ele aqui pra vocês, tá bom? Super recomendo o livro, é bem interessante, é super curtinho, é envolvente, né, a gente fica curioso, né, pra saber se ela vai conseguir entrar, se ela vai conseguir escrever esses relatos, né, como que ela vai lidar com as dificuldades e tal. Então eu achei bem interessante, né, a proposta do livro e tal. Mas é aquela coisa, eu achei a proposta muito mais interessante do que a leitura em si. Mas isso não significa que seja ruim, tá, gente? Não deixem de ler por causa disso, tá bom? E é isso.
Esse aqui são as fotinhas do hospital que ela ficou. Ele não existe mais. E é isso. Até o próximo vídeo.